Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BRM News, o seu podcast diário que compila as principais notícias sobre negócios, economia, inovação, tecnologia dos mercados regionais brasileiros. Eu sou o Lucas Comarelli e estou com meu colega Renan Torres. Olá, Lucas. Olá para quem nos acompanha. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais uma segunda-feira aqui no BRM Cast. E para iniciar a semana, a gente tem na pauta de hoje o papel da agropecuária no desempenho do PIB capixaba no primeiro trimestre, a nova ofensiva do governo federal para compensar a perda de arrecadação com o IOF, o avanço das PPPs da Cezam e novos investimentos no Espírito Santo e a tensão entre Trump e Musk e uma possível trégua comercial com a China. Então, para começar a nossa news de hoje aqui no Espírito Santo, a gente fala sobre o desempenho da economia capixaba. O PIB do Espírito Santo ficou estável no primeiro trimestre de 2025, sem variação frente ao trimestre anterior. Mas o dado que chama a atenção é a composição desse resultado. Exatamente, Lucas. O setor agropecuário, puxado especialmente pela expectativa de uma colheita 20% maior no café Conilon, compensou parcialmente a retração da indústria, que caiu 4,1%. Já o setor de serviços, tradicionalmente mais estável, cresceu 3,2%. E o PIB nominal do estado ficou em 51,1 bilhões no trimestre, totalizando mais de 210 bilhões de reais nos últimos 12 meses. E esse dado é especialmente relevante quando a gente compara ao cenário nacional, onde a agropecuária também vem sustentando o crescimento diante de um resultado de indústria mais fraco. No Espírito Santo, o café Conilon continua sendo o grande trunfo da economia rural. E ainda falando de agro, o estado segue em alerta máximo contra a gripe aviária. 10 suspeitas estão sendo investigadas no Brasil, mas nenhuma em granjas comerciais. E no Espírito Santo, o estado de emergência zoossanitária foi prorrogado por mais de 180 dias. Lucas, vale ressaltar que as suspeitas se concentram em criações de subsistências e aves silvestres. O governo estadual já possui um plano de contingência para ser executado em caso de confirmação dos casos. Esse é um tema sensível, especialmente pela importância da avicultura na pauta agrícola local. A Capixaba Venturim Conservas de Venda Nova do Migrante é outro destaque do agro. A empresa cresceu 75% nas vendas de champignon só no primeiro trimestre e hoje distribui seus produtos para Minas Gerais, Rio de Janeiro e toda a Grande Vitória. E olha que legal, Lucas, com cerca de 20 toneladas de conservas produzidas por ano, ela já é referência em palmito e champignon, que juntos representam quase 80% do faturamento da empresa. Esse é um bom exemplo de como o agro capixaba também se diversifica na indústria de alimentos. E no setor de alimentação saudável, a Livap inaugurou seu centro de distribuição em Vitória, com mais de 100 produtos no cardápio e a previsão de faturar 250 milhões de reais só em 2025. O investimento inicial foi de 300 mil. Esse é um movimento super interessante, porque mostra como o Espírito Santo vem ganhando protagonismo na logística de empresas inovadoras. E a presença da Livap por aqui pode sinalizar uma maior capilaridade dessas food techs no Sudeste, fora do eixo Rio-São Paulo. Nas concessões de infraestrutura, GS Nima, Acciona e Aegea disputam 2 PPPs da Cezam, que envolvem o tratamento de esgoto de 43 municípios. Só no Bloco 1, com 35 cidades, ele deve desmobilizar mais de 4,9 bilhões de investimento entre CAPEX e OPEX. E esse modelo de concessão realizado por blocos e a exclusão de domínio duplo devem atrair investidores atentos à regionalização e à previsibilidade contratual. É um movimento importante para a universalização do saneamento básico aqui no Espírito Santo. E na energia, a multinacional Citrium estuda iniciar a fabricação de subestações eólicas offshore aqui no Espírito Santo. A cidade de Presidente Kennedy seria a base para iniciar essa operação. Embora a empresa não vá produzir torres em si, ela já atua com subestações em outros países e vê aqui no Espírito Santo, Lucas, uma plataforma logística capaz de integrar projetos da nova matriz energética brasileira. E no cenário nacional, o governo recuou da alta generalizada do IOF. O ministro Fernando Haddad anunciou que as alíquotas serão recalibradas após forte resistência do Congresso. Mas quando a gente fala de política fiscal, tudo é uma balança, né? Então, para compensar essa perda de arrecadação, o governo deve elevar de 12% para 18% a alíquota das BETs e propor taxação sobre instrumentos isentos como a LCI e a LCA. Essas mudanças mostram o xadrez que é tentar equilibrar as contas sem ferir setores sensíveis. A taxação de LCI e LCA pode mexer com o apetite dos investidores por renda fixa isenta, então vale acompanhar como o mercado vai reagir nos próximos dias. E além disso, o governo quer rever 10% das isenções fiscais não constitucionais.
estimadas em 800 bilhões por ano, e parte dessas mudanças só vai valer a partir de 2026. E Fernando Haddad, ministro da Fazenda, também sinalizou um acordo com o Congresso para rever gastos primários. No curto prazo, o ajuste deve ficar mesmo nas medidas emergenciais de arrecadação. E na política monetária, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a autoridade monetária irá com cautela para a próxima reunião do Copom, marcada já para 18 de junho. E agora, no cenário internacional, Trump rompeu com Elon Musk após desentendimento sobre o projeto de lei fiscal. Ao mesmo tempo, afirmou que Xi Jinping concordou em liberar exportações de terras raras para os Estados Unidos. E a liberação de minerais de terras raras é vital para os Estados Unidos manterem uma indústria de tecnologia ativa e mostra que, apesar dos ruídos, há pragmatismo entre as potências. Porém, por outro lado, Lucas, vai ressaltar que essa briga, entre Donald Trump e Elon Musk fez com que a Tesla perdesse mais de 150 bilhões de reais em valor de mercado. Pois é. E aqui na política nacional, Jair Bolsonaro tem apostado na disputa de narrativas sobre o processo que investiga a tentativa de golpe. Publicamente, ele nega a intenção de romper a legalidade, mas admite ter estudado alternativas fora do script institucional. A defesa jurídica, por sua vez, tenta desacreditar delações e buscar tecnicalidades para desconfigurar o crime de golpe do Estado. A estratégia é dupla: convencer a opinião pública e desmontar, por outro lado, o caso na esfera judicial. Enquanto isso, no Planalto, ministros avaliam que a popularidade de Lula pode se recuperar com maior presença pública. Pesquisa mostra que 76% da população quer ouvir mais o presidente. E nesse cenário ruim para o governo Lula, a aposta é de uma comunicação institucional mais voltada para programas sociais e de crédito popular. Essa é uma tentativa clara de contraste com a imagem técnica do ministro da Fazenda e também visando a eleição de 2026. E Carla Zambelli declarou que irá se apresentar às autoridades italianas, ela que foi condenada a 10 anos de prisão e responde a outros inquéritos por porte ilegal de arma e obstrução de justiça. E a fuga de Zambelli acabou tirando da base de Jair Bolsonaro o foco para pautas mais emergenciais. E dentro do grupo, há incômodo com o timing na decisão de Zambelli de deixar o Brasil. E aqui a gente encerra mais um episódio do BRM News, lembrando que no episódio mais recente do YouInvestor, que é um dos projetos aqui que fazem parte do guarda-chuva BRM Podcasts, a gente trouxe a convidada Adriana Del Maestro, criadora da marca de joias autorais com 25 anos de mercado e é uma autoridade em referência à autenticidade e excelência em design dessas peças de joias. E você pode acompanhar esse e outros episódios no YouTube e no Spotify. E, claro, também seguir a gente no Instagram para não perder nenhum conteúdo. Assim a gente inicia mais uma semana. Desejamos ótimos negócios e até a próxima. Até a próxima, pessoal.